Muito bem-vindo a mais um Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E eu já vou começar hoje com os dois pés na porta. Fala assim comigo: até que eu faça algo relevante, ninguém vai confiar em mim. Cara, quantas vezes você já falou ou você já ouviu essa frase de pessoas perto de você? Até que eu faça algo, as pessoas não vão me dar credibilidade. Cara, esse aqui é um ponto que a gente vai destruir hoje, a gente vai arrebentar com esse negócio. Mas antes, seja muito bem-vindo ao Holy Flow 7.8 Cast. Aqui é um espaço onde a gente fala de desenvolvimento pessoal, de crescimento de carreira e como o esporte, a atividade física pode te ajudar a crescer em tudo isso. E eu tô lembrando aqui, quando eu comecei a minha carreira em 2007, o ponto-chave para me tornar um treinador de sucesso foi ter alguém que me deu, fala assim comigo, credibilidade. É exatamente isso. Como isso é extremamente importante. Agora, eu também lembro que antes de ter esse primeiro gestor, que é o João, eu não sei se ele está me ouvindo agora, já faz quase 20 anos esse negócio, mas João, muito obrigado. Eu já tinha tentado colocar currículos em outros lugares. Agora, o currículo, normalmente, ele fala assim, qual a tua experiência? Eu falo, cara, não tenho experiência, é meu primeiro trabalho, como que eu vou falar minha experiência aqui? E normalmente as pessoas falam, pô, se você não tem experiência, não tem como você estar aqui no nosso time e tal. Então, olha só a importância da credibilidade. Agora, muda isso aqui. Vamos de 2007. Ano 2025. Eu recebo uma ligação, eu não vou falar nomes porque são grandes organizações aqui, e a pessoa fala, eu quero que você produza uma corrida para nossa empresa. Hoje é uma das maiores empresas de meios de pagamento do Brasil, então, assim, gigante. Eu falei, tá, mas espera aí, eu consigo fazer isso que você quer, mas quem te indicou? Não, uma pessoa fez um evento, você fez um evento que tinha uma pessoa do nosso time lá, e aquela pessoa foi extremamente impactada pelo que você fez, e a gente quer isso para nossa empresa. Então, isso chama credibilidade. É quando você tem referência no mercado que te sustenta daquilo que você faz. Eu falei, caraca, e quando ela falou qual foi o evento que a pessoa fez, foi o evento que eu achei que foi o menos legal do ano, mas para aquela pessoa foi totalmente impactada, assim, então foi bem forte. Agora, credibilidade é uma coisa que trava as pessoas para começar o que elas devem fazer. Então, talvez você está aí para começar um projeto novo, talvez você está para ingressar numa tentativa de promoção no seu trabalho. Não sei qual é a fase da vida que você está, mas talvez você está olhando para você e você fala assim, eu não tenho o que eu preciso, eu não tenho essa credibilidade, eu não tenho como fazer isso. Deixa eu te falar um negócio. Muitas das vezes você só precisa dar o primeiro passo. Então eu lembro, lá em 2007, eu dei esse primeiro passo, eu fui para cima, eu não sabia ligar uma esteira. 4 meses depois eu já estava dando aula para as pessoas ali naquela academia e deu mais ou menos, estou fazendo conta aqui, mais ou menos uns 6 anos eu já estava ali gerenciando outros professores. Por quê? Você vai criando as fases. Então, se você está travado em não fazer algo porque você não sabe fazer ou porque as pessoas não estão te dando apoio, cara, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa mostrar que tem fome para dar esse primeiro passo. Agora, uma segunda questão que vai bater junto com isso é, você vai se sentir inadequado no aspecto habilidade. Então, habilidade é, será que eu sei fazer esse negócio? Então, habilidade hoje ela é extremamente mensurável e você vai ouvir as pessoas falando sobre isso, mas a habilidade também ela é extremamente treinável. Então, no episódio passado nós falamos o quanto você tem de resultado é o quanto você está disposto a treinar por aquilo. E eu lembro que, por que eu fui para academia? Eu fui fazer aqueles testes vocacionais e o cara falou assim, ó, você tem habilidade para falar com o público, então você, da minha área de educação física, vai dar aula de ginástica, vai para academia, eu lembro disso. Agora, de onde vem isso? Quando eu tinha, acho que 10 anos de idade, alguma coisa assim, na escola, minha mãe me colocou no teatro. Então, eu já estava aprendendo a falar com as pessoas. E acho que com 14 anos de idade eu ganhei um prêmio de melhor ator, porque a minha mãe estava entendendo quais habilidades eu tinha que criar na minha vida. E a gente nem sabia o que ia fazer da minha vida com 14 anos. Eu estava indeciso entre engenharia ambiental e educação física. Veja você como eu estava super sabendo o que eu queria da minha vida. Não sabia. Mas o que foi importante isso? A minha mãe ela já tinha uma noção. Mesmo
você ouviu a história de onde eu nasci, de onde eu cresci, como minha mãe se desenvolveu, ela já sabia que eu precisava ter algumas habilidades básicas e ela ia me incluindo nessas coisas. Estudar inglês, fazer teatro para poder falar com o público. Isso eu tô falando, gente, de 20 e poucos anos atrás. Imagina o quanto minha mãe não tinha sabedoria já. Bom, vamos lá. A questão de habilidade, você sempre vai sentir que está faltando alguma questão em você mesmo. E isso é incrível, isso é maravilhoso, porque vai dar sempre ambiente para você buscar estudar algo novo, aprender algo novo, se capacitar de forma diferente. Então, por exemplo, nós chegamos na maestria de Running Club. Hoje, nós sabemos como fazer comunidade ao ponto de nós estarmos ensinando para fora isso. Eu olhei e falei, perigo. Perigoso demais. Uma vez que você se torna expert em alguma coisa e senta em cima dessa maestria, você está fadado ao fracasso. Falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa diferente para a gente fazer. Foi aí que eu falei, cara, o que a tecnologia está trazendo para o nosso mercado que a gente não tem ainda? E aí foi onde nós nos tornamos pioneiros. Hoje nós somos o primeiro running club do mundo a ter um personal 24/7 que faz avaliação de sucesso, que entrega dados e que aponta feedback em tempo real para os nossos membros do clube. Então, assim, eu tô sempre olhando e falando, cara, agora você me pergunta, você tem habilidade com tecnologia? Zero. Qual a minha habilidade? De comunicar o que eu quero para as pessoas que sabem fazer isso. Então você percebe que eu mantive a minha habilidade de comunicação num terreno totalmente diferente, porque eu não manjo de tecnologia. O que eu precisei? Estudar um pouco do mercado para entender como isso vai impactar o meu negócio hoje. Então, estou sempre aprendendo nesse aspecto. Bum, estamos conseguindo fazer isso. Agora, próximos passos. Então, são vários outros projetos acontecendo. E essa mesma habilidade, por exemplo, vem na minha paternidade. Meu primeiro filho nasceu, a gente estava no meio da pandemia, eu consegui viver tudo com ele. O meu segundo filho nasceu, eu estou no meio de implantação de 7 projetos, totalmente diferente. Como é que eu lido com tudo isso? Então, trocar a fralda do Abraham era totalmente tranquilo, porque o Abraham era um menino de boa. Joseph, nosso mais novo, se ele puder pegar a fralda de cocô e passar na tua cara, ele vai fazer isso, porque a dinâmica do moleque é outra, ele é tipo 320. Eu precisei adquirir novas habilidades, mesmo sendo pai. Outra vez, novas habilidades, porque meu segundo filho é totalmente diferente. Então, só que isso não me travou em querer me tornar melhor. Então, credibilidade. Você acha que se você não tem histórico, você não vai conseguir fazer. Agora, minha pergunta é, como é que você cria histórico sem fazer alguma coisa? Eu não tenho habilidade para isso. Como que você vai desenvolver habilidade sem ir para cima e descobrir como aprender? E aqui você chega num outro ponto que é ter pessoas ao seu redor. Muito provável você tá nessa barreira hoje, tipo, eu não tenho quem me apoie, ou você já tentou contar uma ideia para alguém e as pessoas te julgaram, as pessoas falam, cara, isso aí não vai dar certo, você tá se sentindo sozinho, até mesmo no teu processo de treino, pô, chamei um amigo para ir treinar comigo, não foi, ou, pô, você tá com alguma dificuldade pessoal, você tentou compartilhar e não conseguiu. Deixa eu te falar, se não tem ninguém agora, começa sozinho. Você vai dar o primeiro passo sozinho, daqui a pouco você vai ver que atraiu alguém. Daqui a pouco você vai ver, atraiu mais alguém. E eu lembro, 2014, quando eu falei assim, mãe, eu vou sair da academia, eu vou abrir mão de toda a carreira que eu já construí, porque eu quero começar a empreender. Eu senti aqui dentro, eu ouvi a voz de Deus que eu preciso avançar, eu preciso viver coisas novas. E eu lembro a frase da minha mãe, foi assim, filho, vai, porque comida e teto para morar você tem. Olha isso. Então foi o apoio que a minha mãe me deu. Só que eu comecei a empreender. Eu não tinha credibilidade na área que eu estava empreendendo e eu não tinha habilidade, eu não sabia fazer aquele negócio. Mas em 3 meses a gente se tornou a segunda maior assessoria de treinamento funcional do Brasil. Por quê? Cara, credibilidade você constrói com princípios e valores, habilidade você desenvolve com fome, com resiliência, e aí alianças você traz conforme você vai se movimentando. As pessoas, elas vão olhando para a tua visão e falando, eu quero viver essa visão, eu quero fazer parte dessa missão. Só que muitas vezes você vai dar o primeiro passo sozinho. Porém, vai ser completamente difícil, eu não diria impossível, mas completamente difícil você concluir os seus projetos pessoais sozinho. É muito perigoso você andar sozinho. Por quê? Você que vai trazer visão, você que vai trazer
missão, você que vai mensurar se você está dentro dos propósitos ou não da sua própria vida. Você vai ter que arcar com as dificuldades, você vai celebrar sozinho. Você acha mesmo que você vai conseguir, a longo prazo, 5, 10 anos, sustentar tudo sozinho? Então, a minha outra pergunta aí em relação a isso, quem são as pessoas que você vai deixar entrar nos teus ecossistemas e quem são as pessoas que você vai batalhar para entrar nos teus ecossistemas? Então, hoje, 20 anos depois, eu tenho a grande alegria de falar aqui, mentor espiritual. Cara, por muito trabalho e favor de Deus, eu tenho um dos maiores mentores do mundo espirituais do meu lado, o qual eu posso fazer perguntas sobre o que eu estou vivendo. Empresarialmente, eu até me pergunto, Deus, o que eu fiz para merecer esses caras? E aí não é sobre merecimento ou o que eu fiz, é sobre a missão que está sendo construída. Eu tenho empresários gigantes me aconselhando, abrindo portas, me conectando a pessoas que obviamente no início eu não teria isso, porque eu ainda não tinha aquela credibilidade, mas ao longo do tempo isso foi acontecendo. Como família também, eu cresci sem pai, mas ao longo do tempo eu casei. Hoje meu sogro é um conselheiro na minha vida como um pai. Então esse lugar, obviamente ele nunca vai ocupar o lugar de pai na minha vida, minha mãe nunca vai ocupar o lugar de pai na minha vida, mas eu tenho pessoas que são alianças poderosas para que eu possa ter resultados diferentes. E o outro ponto aqui, eu acho que é viver em obediência à minha própria missão. E quando eu falo a minha própria missão, 2015 eu estava saindo do Parque Ibirapuera e ficou muito claro para mim, tá? Foi assim, ó, eu estava saindo do parque bem frustrado, porque já fazia algumas semanas que eu estava lá e eu não estava conseguindo ter o resultado que eu queria. E eu estava no meu tempo de oração com Deus, era 9 horas da noite. Eu falei assim, Deus, o Senhor me tirou de uma vida totalmente estável para me colocar num lugar que eu estou totalmente frustrado. Eu não estou feliz com o que eu estou vivendo. E ali veio assim, de forma audível, sensorial, não sei te explicar. Eu te chamei para curar a alma das pessoas através da atividade física. Eu falei, uau. Isso trouxe para mim um senso de qual habilidade eu precisava treinar para aquela temporada. E quais pessoas eu precisava trazer para perto. Aí eu fui pro meu mentor espiritual, falei, ó, eu tô ouvindo isso de Deus e tô vendo que eu tenho que me direcionar para esse lado. Como eu faço? Aí, a gente começou uma estratégia que ele trouxe, desenvolvi essa habilidade. Em 3 meses, a credibilidade apareceu, porque começou a dar resultado na vida das pessoas. Desse mentor que começou a trazer para mim o conteúdo, essa aliança, outras pessoas começaram a surgir e me alinhar mais com essa missão e com essa visão. Então eu comecei a me tornar mais obediente. Aquilo que antes foi só um sopro do Espírito Santo começou a se tornar a verdade latente na minha vida. E eu falei, eu preciso viver por esse negócio. Eu preciso viver em obediência à minha visão, à minha missão e os meus valores. Que talvez hoje, qual que é a dificuldade que as pessoas têm? De se disciplinar para viver aquilo que faz sentido. Então, quando eu consigo trazer essa disciplina, essa determinação para aquilo que faz sentido para a minha vida, eu vou construir credibilidade, eu vou adquirir habilidades, eu vou fazer conexões com pessoas que querem viver pelo mesmo senso de propósito que eu, e o resultado de longo prazo vai me dar mais prazer ainda em ser obediente a todo esse ecossistema. Obviamente que no meio disso, como eu falei no outro episódio, cara, eu tive me perdi no caminho, não soube lidar com todas as coisas, mas tive pessoas ao meu redor que assumiram que, cara, esse cara tem credibilidade, vamos apoiar ele, vamos sustentar ele, vamos ajudar ele, que eu passei rapidamente por alguns vales, foram mais de um, passei por momentos muito difíceis da minha vida, mas a minha credibilidade nunca teve em check, a minha habilidade nunca se perdeu e as pessoas importantes nunca saíram do meu lado. Quando você cria essa base, você consegue passar por momentos difíceis, e logicamente vai ter arranhões, vai ter tensões, mas você vai sobreviver a isso e você vai prosperar em cima disso. Isso no treino, no trabalho, na família. Cara, assim, eu não me canso de falar que isso não é sobre uma área específica da sua vida, mas é o 360, que minha missão aqui é falar para você muito mais sobre o todo do que só o exercício físico.
Então, se você hoje não está cumprindo uma missão que você sabe que você deve cumprir, porque você acha, as pessoas não vão me ouvir, cara, você precisa dar o primeiro passo, porque você vai descobrir que você tem o que você precisa. 2, se você se acha inadequado para fazer o que você faz, cara, obviamente, eu lembro a primeira vez que eu peguei o microfone na minha mão. Eu comecei a falar, não dei nem bom dia para as pessoas. Blá, 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 blá. Daqui a pouco eu falei, mano, nem eu sei mais o que eu tô falando aqui. Foi horrível, mas foi o primeiro. Minha primeira aula de alongamento na academia, eu lembro exatamente, foi 1 minuto alongando a perna direita, 10 segundos alongando a perna esquerda. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha carisma. Isso fazia com que as pessoas me dessem credibilidade. E hoje a gente está aí palestrando para centenas de pessoas, dando treino para centenas, quase milhares de pessoas já em eventos que a gente faz. Tô aqui falando com vocês, mas lá a habilidade, o que eu mais amo, ela é treinável. E aí assim, só pegar esse parênteses, o que vale mais? Uma pessoa talentosa ou uma pessoa dedicada? Meu amigo, os dois juntos são imparáveis. Um ou outro vai dar resultado, mas juntos os dois. Então, se você é dedicado e não é tão talentoso, se prepara para se tornar um dedicado talentoso. Se você é talentoso e não é dedicado, se dedica porque você vai expandir. Então, assim, Cristiano Ronaldo ou Messi, acho que é a comparação mais estúpida que alguém pode fazer na vida. Não é um ou o outro, são os dois juntos. Os dois têm muito esforço, os dois têm muita dedicação, com habilidades. Eu acho que a habilidade de disciplina que o Cristiano Ronaldo tem é extremamente absurda. E a dedicação que o Messi colocou sobre o talento que ele tem é absurdo. Mas nenhum dos dois conquistou nada de braço cruzado. Então assim, para com essa idiotice de comparar e põe a mão na massa. Vai fazer acontecer a parada. Bom, então em resumo é isso. Não ande sozinho. Você vai ter que ter pessoas ao teu redor que elas vão te sustentar nos momentos difíceis, que elas vão te empurrar nos momentos que você não está tão dedicado, momento que elas vão apontar o dedo para alguma situação que você está fugindo daquilo que é adequado para os teus princípios e valores. Você vai ter que pessoas que vão ter coragem de falar na tua cara, e aqui é onde eu acho a maior expressão de amor de alguém por mim, é quando ela tem tanto amor, o ponto de falar assim, cara, isso que você está fazendo não é bom. Em vários aspectos. E eu tenho essas pessoas hoje, o que é incrível, porque a gente confunde amor com a pessoa fazer a gente se sentir bem. Só que às vezes isso só está nutrindo o meu fracasso de longo prazo. Então assim, eu gosto das pessoas que me amam ao ponto de falar a verdade na minha cara. Dito isso, acho que aqui você já tem espaço. Talvez hoje você criou credibilidade, mas te falta habilidade para o próximo passo, vai lá e tenta. Ou você é alguém extremamente habilidoso em algo, mas ainda não começou. Quer ver? Exemplo, às vezes você faz algo que está na gaveta do teu quarto lá, que você não colocou para fora, mas você tem maestria no que faz, só que ainda ninguém viu. Cara, começa a expor. Hoje você tem internet, você tem vários lugares para expor isso. Nosso próprio podcast, eu lembro, eu estava ensaiando isso aqui há uns 3 meses. Eu tinha um nome, eu tinha vários episódios que eu queria gravar, só que eu não sabia fazer, não tinha essa habilidade. Eu estava pensando, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? A minha credibilidade... Hoje, Henrique, dá um bom dia aí pra galera. Bom dia. O Henrique, ele assistiu um episódio que eu gravei com outra pessoa e falou assim, mano, eu quero produzir o teu conteúdo porque uma geração precisa ouvir isso. Eu não sabia como fazer. Tô aqui hoje fazendo, a gente tá no 30º alguma coisa episódio já. Caraca, a gente tá quase fechando 1 ano de podcast semanalmente. Começou de algum lugar. Hoje eu me sinto muito mais preparado para fazer isso. E o Henrique é o cara que fala, tá bom, não tá bom, vão para lá, vão para cá. Vocês da audiência que tem espaço na minha vida também falam. Enfim, tudo é sobre eu dar continuidade naquilo que eu quero. Ganhando credibilidade, treinando minha habilidade com pessoas que falam a verdade perto de mim. Parece simples, né? E na verdade. Você só precisa ter coragem de avançar e viver tudo isso. Bom, você já sabe como é que a gente encerra aqui. Eu tenho certeza que você tem amigos incríveis que merecem ouvir esse conteúdo, então já manda para todos eles. Mas também, muito importante, a gente ouvir de você. Deixa aqui nos comentários qual é o teu feedback sobre o conteúdo. Se tá bom, se não tá bom, se tem pouco ou interação que você gostaria, enfim, deixa teu comentário aqui que é extremamente importante para nós sabermos como que o nosso podcast está impactando a sua vida no dia a dia.